Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje nós estamos aqui com mais uma quinta-feira, mais um com quinta com a palavra, mais um pouquinho da leitura e das considerações sobre o livro de Provérbios e de tudo aquilo que o Senhor tem para o nosso coração, essa coletânea, de sábios ensinamentos para que a gente possa, assim, aprender sobre a doutrina real, a doutrina verdadeira, a doutrina que vem dos céus, e assim nós possamos buscar ser mais como Jesus e menos como nós mesmos, e sermos ainda esclarecidos na verdade, no que é a verdade, e viver as nossas vidas pautadas na verdade. O vídeo de hoje se chama O Certo é Certo, e Deus está olhando justamente em contraponto com aquela frase que nós vemos na nossa sociedade de que o certo é certo ainda que ninguém esteja olhando, mas na verdade o Senhor, Ele está olhando o tempo todo, Ele vê tudo aquilo que os seres humanos e animais e vegetais, tudo aquilo que acontece na Terra em todo tempo está sobre a ciência, a onisciência do Senhor. Então convido você a abrir o seu livro de Provérbios, no capítulo 24, nos versos 21 a 25. E o verso 21 ele diz assim: Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças. Como a Bíblia ela ensina, e ela explica ela mesma, eu gostaria também de mostrar a referência paralela desse verso que está lá no livro de Romanos, no capítulo 13, verso 7, que diz assim: Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. 1 Pedro também no capítulo 2, verso 17 fala: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. E Eclesiastes em seu capítulo 8, verso 2 ainda diz: eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração ao juramento que fizeste a Deus. Por quê? Porque é importante que nós tenhamos a consciência, e a reflexão que eu trago nesta noite sobre esse verso é exatamente essa, que primeiro ao Senhor nós devemos a nossa obediência, a nossa honra, depois ao rei, por exemplo, depois aos nossos governantes, depois aos nossos líderes, depois todos aqueles que estão sobre nós em posição hierárquica, porque é justamente na medida em que ele representa, e aquele que é colocado acima de nós, em posição de representatividade, e ele assim é colocado nessa posição pelo Senhor, e ele exerce uma autoridade delegada por Deus. Todo aquele que está em posição de liderança hierárquica, essa posição foi delegada a ele pelo Senhor, Esse ensino, ele é muito claro, para que a gente não faça associação com aqueles que são revoltados, aqueles que são rebeldes, aqueles que estão contra tudo e contra todos. É um apelo em favor da boa cidadania, porque o cristão não é aquele que deve se levantar em rebeldia contra tudo e contra todos, mas consciente de que aqueles que foram colocados em posição de liderança foram assim colocados pelo Senhor, foram assim, estão em posição de confiança dada pelo Senhor. Então, que isso não significa que nós, como cristãos, nós não devemos cobrar os nossos governos, ou acompanhar o serviço, ou observar como as coisas estão sendo governadas ou encaminhadas. Não, mas isso, ao contrário, nós devemos sim cobrar pelo trabalho que eles devem exercer em prol da sociedade. Mas o que nós não devemos como cristãos é abertamente nos opor de forma hostil e gratuita. Essa inclusive é uma posição que o Senhor ele desaprova, porque é uma posição de rebeldia. O verso 22 diz ainda: porque de repente se levantará a sua perdição, e a ruína deles, quem a conhecerá? O Salmo 35, verso 8, fala como referência paralela sobre esse verso o seguinte: sobrevenha-lhe destruição sem o saber, e prenda-o a rede que ocultou, caia ele nessa mesma destruição. Para que a gente reflita que a ruína, tanto daqueles que não temem ao Senhor, quanto daqueles que não temem aquele que está em posição hierárquica superior, virá em uma hora, ocorrerá mesmo que eles não saibam em qual momento, em qual situação. É um complemento, Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, não te entremetas com que buscam mudança, ou seja, não se acompanhe com os revoltados, porque
de repente se levantará a sua perdição e a ruína deles. A paga desse momento de rebeldia, a consequência dessa rebeldia aberta, hostil e gratuita, ela vai acontecer em um momento cedo ou tarde, né? O verso 23 diz ainda: também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito às pessoas no juízo não é bom. Como referência paralela, o livro de Levíticos, capítulo 19, verso 15, fala: não farás injustiça no juízo, não respeitarás o pobre, nem honrarás o poderoso. Com justiça julgarás o teu próximo. Deuteronômio, capítulo 1, verso 17, fala ainda: não discriminareis as pessoas em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que for difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Deuteronômio, capítulo 16, verso 19, fala ainda: não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás peitas, porquanto a peita cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Provérbios, capítulo 18, verso 5 ainda fala: não é bom favorecer o ímpio e com isso fazer o justo perder a questão. Provérbios, ainda em capítulo 28, verso 21, fala: dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão um homem prevaricará. E João, capítulo 7, verso 24, fala: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. E são todos esses versos para lembrar a gente uma coisa que Atos, capítulo 10, verso 34, fala, né? Pedro fala, diz assim o verso: e Pedro, abrindo a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas o que lhe é agradável, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme. Veja, é exatamente sobre nós manifestarmos aquilo que o Senhor manifesta como valor. O Senhor, ele não mostra favoritismo a ninguém. O Senhor, ele não faz acepção de pessoas, ao contrário, ele responde ao temor e à confiança e à obediência, né, ao reconhecimento que nós temos da soberania dele. Então é exatamente para que a gente manifeste o mesmo valor que o Senhor possui. E esse não é um valor exclusivo, nenhum atributo específico de Deus. Isso é algo que Ele quer que nós aprendamos, executemos e manifestemos. Que nós possamos ser aqueles julgadores que são imparciais, que somos julgadores sem distinção, que em todas as nossas questões nós não nos deixemos levar pela aparência ou pelos benefícios que nos podem ser concedidos, ou pelos acessos, ou ainda por qualquer tipo de benefício que possa nos dar, mas que sim, ou verdadeiramente nós possamos ser justos, nós possamos ser imparciais, nós possamos ser tal qual como Ele é, fazendo as coisas com o olho da verdade, praticando a justiça, como aqueles que creem verdadeiramente nele. O verso 24, ele fala ainda: o que disser ao ímpio justo é, os povos o amaldiçoarão, as nações os detestarão. Provérbios capítulo 17, verso 15 fala que o que justifica o ímpio e que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. E é justamente dizendo pra gente, complementando o que o verso 23 fala, né? Aquele que disser, por exemplo, ao ímpio: tu és justo, os povos o amaldiçoarão, diz o versículo, né? Os ímpios, embora eles permitam os vícios em si mesmos, eles fazendo isso, eles se condenam uns aos outros, né? E a consciência geral de um povo condena esses juízes injustos. Então que nós pratiquemos em todo o tempo a justiça certa e verdadeira do Senhor, para que nós não sejamos nem consequentemente amaldiçoados e nem detestados, nem desconsiderados e muitas vezes até eliminados, né? Porque essa é a consequência daquele que pratica a iniquidade e de coisas que são abomináveis ao Senhor. E o verso 25, que é o último verso dessa noite, fala: mas para os que repreenderem haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem, que é justamente o contraponto com o verso 24, que é aquele que pratica, que diz ao ímpio que ele é justo, né? Que pratica o benefício, prefere aquele pela aparência, ou por um tipo de acesso, ou por um tipo de bênção, ou ainda por um tipo de fama, ou enfim, o que repreende, o que pratica a justiça,
para esse, conforme a palavra do Senhor, haverá delícias e bênçãos do bem, né? Coisas boas vem aquele que pratica a justiça, ainda que não pereça. O juiz que é justo, ele muitas vezes não é famoso. O juiz que é justo, ele muitas vezes não é bem falado. Ele não é o que tem mais pessoas no seu círculo de amigos. Aquele que pratica a justiça, muitas vezes ele pode até ser excluído. Muitas vezes ele pode até ser humilhado. Ele pode até ser desconsiderado, a não ser por aquele que precisa da justiça. Mas ainda que ninguém precise de justiça, ele se mantendo em justiça é uma fidelidade aos valores e à palavra do Senhor, né? Juízes justos e outros em autoridade de qualquer tipo que corrigem o mal, eles têm a alegria, não só interna, né, das suas consciências estarem satisfeitas de que está sendo feito a coisa correta, mas existe uma bênção externa. Às vezes pode acontecer da aprovação pública, mas principalmente a alegria do coração do Senhor de ver a justiça sendo praticada por aquele que nele confia, né? É justamente para trazer para a gente a ideia de que, ainda que pareça que o mal compense, né, no meio da sociedade, verdadeiro é aquele que ama o Senhor e busca praticar aquilo que a sociedade não se agrada, mas que o coração de Deus agrada. E veja, caminhar na contramão quando nós conhecemos a verdade, caminhar na contramão quando nós conhecemos Jesus e quando conhecemos a palavra, no princípio é praticamente muito difícil. Mas é só no princípio, porque nós estamos tão acostumados com um determinado padrão de sociedade de vida que parece que a gente não vai conseguir. Mas quando nós começamos a caminhar no caminho da verdade, a caminhar no caminho da vida, a caminhar no caminho da justiça e da graça de Deus, o nosso começo, que é a nossa primeira escolha de romper com o pecado, ela é a mais desafiadora, mas ela jamais será tão difícil do que qualquer outra, porque essa é a primeira, porque daquele momento em diante a palavra do Senhor se faz vida e jamais estaremos sozinhos. Então, em cada passo que nós escolhemos o caminho da justiça, nós temos um Deus presente, um Deus conosco, um Jesus que nos ajuda e um Espírito Santo de Deus que nos ensina a permanecer no caminho, nos concedendo força, entendimento, sabedoria e companhia, porque deste momento em diante das nossas escolhas jamais estaremos só. Essas são as palavras, as reflexões dessa noite. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe, né? Se o Senhor permitir, na próxima quinta-feira nós temos uma nova palavra, com novas considerações sobre o livro de Provérbios. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.